Antes de começar, eu te peço uma coisa simples. Não assista isso como religião, assista como verdade histórica e profética. Se você sempre ouviu que Daniel fala do fim do mundo, hoje isso vai cair. Daniel fala do domínio das nações, da opressão do povo de Iá e da restauração final do reino na terra. Se você quer entender em que fase profética estamos agora, fique comigo até o final, porque isso muda completamente a forma de enxergar o mundo. Bem-vindos e bem-vindas ao canal Eu Me Identifico. Hoje, a gente vai mergulhar em um dos livros mais debatidos e talvez mais mal interpretados das Escrituras, o livro de Daniel. Pois é. A conversa comum quase sempre leva para o fim do mundo, né? Para eventos místicos, calendários apocalípticos. Exato. Mas e se a mensagem central de Daniel não for sobre destruição? E se for sobre identidade, sobre opressão e, no final, sobre restauração? É exatamente esse ponto. Hoje, vamos analisar as profecias de Daniel sobre uma ótica hebraica, conectando os pontos da história do nosso povo e Axuru. O foco aqui é entender o que foi dito, por que foi dito e, principalmente, como isso se conecta com a nossa jornada. É sobre reconhecer a nossa própria história dentro desses textos. Então, para começar, por onde a gente inicia essa análise? Qual é a pedra fundamental desse entendimento? Olha, é fundamental entender que Daniel não fala de eventos soltos. Ele apresenta uma linha do tempo, uma continuidade. E a base de tudo isso está lá em Daniel 2, na visão da estátua. A famosa estátua. A famosa estátua. Ela representa uma sequência de impérios, de poder, um poder político e militar. Certo, então cada parte da estátua é um império diferente. Exatamente. A cabeça de ouro, por exemplo, é Babilônia, o poder da época. Depois vem o peito de prata, que seria a Medo-Pérsia. E vai descendo. Isso. O ventre de bronze, a Grécia. As pernas de ferro, que todo mundo associa a Roma pela força. E, por fim, os pés. Os pés de ferro e barro, que representam o que nessa leitura? A divisão são os reinos que surgiram de Roma, sabe? A Europa, suas extensões, suas colônias. O ponto crucial aqui é: isso é sobre o domínio de nações. O foco não é religião. Entendi. E no fim dessa sequência toda, acontece algo dramático. Uma pedra. Uma pedra, cortada sem mãos, como diz o texto. Ela atinge a estátua e a destrói por completo. E as escrituras elas são claras sobre o que é essa pedra. Porque a interpretação comum fala de um Messias, de um indivíduo. Sim, mas o texto não aponta para isso. A pedra é o reino de Iá se manifestando na terra. É o poder sendo transferido, devolvido ao povo. Uma transferência de poder. Isso muda toda a perspectiva. E nos leva para a questão do tempo, que eu acho que é onde muita gente se perde. Com certeza. Os números em Daniel podem parecer místicos, mas eles são proféticos e, principalmente, históricos. E existe uma chave para decodificar isso. Existe, e não é uma invenção. É um princípio estabelecido na própria Torá. Um dia profético equivale a um ano real. Isso está, por exemplo, em Números 14, em Ezequiel 4, é um padrão. Um dia para um ano, ok. Com essa chave, como a gente entende aquela expressão famosa de um tempo, tempos e metade de um tempo? Bom, com essa chave, vira matemática. Um tempo é um ano, tempos. No hebraico indica o dual, então são 2 anos. E metade de um tempo, meio ano. O que dá um total de 3 anos e meio proféticos. Exato, 3 anos e meio. Agora a gente aplica o princípio dia-ano. Certo, primeiros dias. Um ano profético teria quantos dias? 360. Então, 3 anos e meio vezes 360 dias, isso nos dá 1.260 dias. E aí vem a regra. 1.260 dias se tornam... 1.260 anos. Anos literais. É um período imenso. E o que seriam esses 1.260 anos? Daniel 7 diz que é o tempo de domínio sobre o povo do Altíssimo. Certo? É o período máximo permitido para o domínio brutal das nações sobre o povo.
É o tempo do nosso silenciamento, da perda de identidade, da opressão em escala global. Então não é um evento futuro de 3 anos e meio. De forma alguma, é um longo período histórico que já se desenrolou. E isso leva a uma pergunta óbvia. Depois desse longo período de opressão, quem recebe o reino? Para quem o poder é transferido? A resposta de Daniel 7, versículo 27, é, assim, direta, claríssima. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Ele diz povo. Ele diz povo, não diz igreja, não diz religião, não fala de um indivíduo, a palavra é povo. E isso se conecta com outra profecia importante, as 70 semanas de Daniel 9, que também é muito mal interpretada, né? Muito. De novo, não é sobre fim do mundo. Daniel estava preocupado com o futuro de Israel, do seu povo. As 70 semanas, que são 490 anos, 70 vezes 7. isso, se referem a um ciclo de correção interna do próprio povo. O objetivo era dar fim à transgressão, selar a visão e a profecia. É um processo histórico e coletivo. Faz sentido. O foco continua sendo o povo, o que nos leva ao inimigo final dessa narrativa, uma figura que também causa muita confusão, Gog, de Ezequiel 38. Pois é. Muitos veem Gog como um personagem novo que surge do nada no último minuto. Mas não é isso que o texto sugere. De jeito nenhum. O próprio Yahvé pergunta em Ezequiel 38, não és tu, aquele de quem falei nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel? Ou seja, Gog não é novo. Não é novo. Ele é a forma final, a manifestação derradeira daquele mesmo sistema de poder das nações que Daniel descreveu na estátua. É o que Jeremias chamou de o inimigo do norte. E o que significa Gog na linguagem hebraica? Gog pode significar liderança e Magog, de onde ele vem, o território das nações. Então, é o sistema de liderança mundial no seu último estágio, atacando o povo de Israel justamente quando esse povo começa a despertar. E quando isso acontece? Ezequiel fala sobre nos últimos dias. Sim, e no contexto hebraico, últimos dias não significa o fim do planeta. Significa o fim do domínio das nações. É o momento em que o sistema percebe que perdeu o controle sobre o povo que está sendo restaurado em identidade. E a queda desse sistema não é uma grande batalha literal com exércitos. Não, Daniel diz que o juízo foi estabelecido. Ezequiel detalha que o sistema vai entrar em colapso, confusão, divisão interna e simplesmente retira o sustento que mantinha o sistema de pé. É um colapso de dentro para fora. Ok, a teoria é muito coesa, mas toda essa linha de raciocínio precisa de uma prova, de uma âncora histórica, onde a gente encontra um complemento disso de forma inegável. A gente encontra essa âncora numa promessa muito mais antiga, lá em Gênesis 15. A promessa feita a Abrão, que diz que a descendência dele seria estrangeira, serviria a outros e seria afligida por 400 anos. Certo. E a leitura tradicional imediatamente aponta para o Egito. Mas isso não bate, né? Não bate perfeitamente. A permanência total no Egito foi de 430 anos. E mais importante, a escravidão pesada, a aflição contínua, não durou todo esse tempo. Teve o período de José, de prosperidade. Exatamente. Havia prosperidade, favor, a opressão brutal durou uns 80, 100 anos, talvez. As condições não se encaixam perfeitamente com a profecia de 400 anos contínuos de aflição. Então, onde essa profecia se cumpre de forma literal, ponto por ponto? Na experiência da escravidão transatlântica e aqui nas Américas. Vamos checar os pontos. Fomos estrangeiros em terra alheia? Sim. Servimos a outros em servidão forçada? Sim. Fomos afligidos continuamente. Sem dúvida. Por um período de cerca de 400 anos? Sim. A matemática fecha. O Egito foi um modelo, um ensaio profético, digamos. Mas as Américas foram o cumprimento literal. É aqui que o poder do nosso povo foi quebrado. Foi quebrado, como diz Daniel 12. Perdemos a identidade, a língua, a terra, o nome, tudo.
Por isso, o despertar dessa identidade hoje é o sinal mais claro de que estamos no fim daquele período de domínio das nações. Então, o que a gente vê em Daniel e nos profetas não é uma história de fim do mundo, mas uma linha do tempo muito clara. Uma linha do tempo. O domínio das nações, a opressão de Ashuru-ru, um tempo determinado para essa opressão e, finalmente, a restauração do povo e a transferência de poder. O marcador do tempo do fim, então, não é uma data no calendário. Não, é a condição do povo. O despertar da identidade hebraica que a gente vê hoje, o questionamento das religiões impostas, a queda da confiança nos impérios, esses são os sinais. Estamos vivendo no tempo em que as palavras que foram seladas em Daniel estão finalmente sendo entendidas. Exatamente isso. E antes de nos despedirmos, se você se identificou com esse conteúdo, curta, compartilhe e comente o que você achou, qual a sua visão neste episódio do canal Eu Me Identifico. Sua participação ajuda muito essa mensagem a alcançar mais pessoas que estão nessa busca se reconectando com a sua verdadeira história e identidade. Até a próxima! Ele renova as tuas forças, como a águia a voar. Te leva acima da prova, faz você triunfar. Voa nas alturas, nas asas da fé. O Senhor te sustenta, jamais te deixará. Confia e espera, não vai desistir. O Senhor, Deus de Israel, é quem cuida de ti. O Senhor cuida de ti. O Senhor cuida de ti.